Em todos os cursos haverá um capítulo específico para abordar o tema de indicadores. E no quinto capítulo do curso de opções binárias do modo iniciante, a gente dará início ao conceito do principal indicador usado no mundo do trade, que seria a média móvel. Então, a média móvel ela é um indicador que mostra a direção do preço, tá? E ao processar essas médias móveis, existe uma média de precificação, tá? Precificação matemática de um período específico. Tá? E essa medida ela é feita pela quantidade de velas. Então, por exemplo, para calcular o valor de um período de 5 velas, o indicador divide a soma de seus valores de fechamento por 5, tá? Pois é uma média. Então, a base de cada média móvel ela será o fechamento de cada vela, e de acordo com o período que você especifica, ela vai fazer a soma de todos os fechamentos e vai fazer a divisão do período selecionado, tá bom? Então, é basicamente o seguinte, o indicador move uma vela para frente e faz os mesmos cálculos dessa maneira, tá? Então, vamos usar aqui um exemplo bem fácil para vocês terem fixado como que funciona uma média móvel. Então, esse aqui é o exemplo de uma média móvel de 5 períodos. Então, olha só, suponha que nessa vela acabou de fechar. Então, assim que essa vela fecha, existe o cálculo da média móvel. Tá? Esse aqui seria o cálculo da média móvel. Pois, a partir desse fechamento, essa média móvel é o quê? Ela vai contar qual que é o fechamento dessa vela, dessa, dessa, dessa e dessa. Ou seja, 5 velas. O período que você selecionou, tá? De 5 períodos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar esse fechamento com esse fechamento, com esse fechamento e esse também. Tá bom? Vai fazer a soma desses fechamentos e dividir por 5. E vai dar esse cálculo aqui da média. Tá bom? Para a vela seguinte, a mesma coisa. Ele vai adicionar uma vela no cálculo e vai excluir uma vela. Tá? Então ele vai pegar somente 5 velas, como é o período selecionado, e você vê que ele tem uma maneira ascendente. Tá? Por quê? A vela que foi adicionada ela é uma vela de alta, e a vela que foi excluída é uma vela de baixa. Então a média ela vai aumentar de acordo com o período que você selecionou e de acordo com o fechamento de cada vela. Então você vê também que a vela seguinte ela é uma vela de alta também. Ou seja, vai acontecer uma ascendência no preço, tá? E consequentemente uma ascendência na média móvel. Então ela está calculando esse fechamento, esse também, esse também e esse aqui também. Então imagina, 5 velas de alta, o preço, né, vai ter uma média maior do que as médias anteriores. Então é um conceito bem simples mesmo, tá, das médias móveis, e existem várias delas. Eu não vou explicar todas elas, como que funciona, porque vai ficar um vídeo longo, tá? E eu sugiro que vocês acompanhem no próprio site, na própria corretora, existem vídeos, aulas que vocês conseguem acompanhar. E tem uma videoaula muito legal que explica de maneira bem fácil como que você faz te apresentando todas as médias móveis. Tá? Então eu vou entrar no conceito só da média móvel simples, pois a intenção do curso ela é justamente apresentar os conceitos básicos e iniciais do mercado de opções binárias. Tá? E a média móvel ela é o principal indicador nesse mundo. Tá? Então, inclusive, ela faz parte da base para qualquer não, né? Mas para muitos indicadores que utilizam o price action, inclusive, como referência. Tá? Então, a média móvel é um indicador muito importante. Bom, na corretora, quando você abre a sua parte inicial, você terá aqui do lado esquerdo inferior, né, os campos, né, de tipo de gráficos, que nós já aprendemos quais são. O período, tá? Eu vou colocar o período de 1 minuto, então cada vela representa 1 minuto. Aqui existem as ferramentas gráficas, que também já aprendemos para marcar suporte e resistência, né? E aqui a parte de indicadores. Bom, na parte de indicadores existem diversos tipos, tá?
Então, eu não vou me aprofundar em nenhum deles, tá? Somente na média móvel. Então, você tem um campo aqui chamado médias móveis, e nesse campo você tem uma segunda aba que existem algumas médias móveis, tá? Bem específicas. Então, você vai clicar na médias móveis, que seria o último item, e aqui na aplicação você tem o vídeo, tá? Que eu acabei de falar que vocês podem, inclusive, assistirem, tá? Porque vai ser de grande ajuda para entender todos os conceitos de todas as outras médias móveis, tá bom? Bom, então vamos aqui nos ajustes, tá? Então, na primeira parte, o período, como a gente viu, o período ele vai ser a base que o preço será calculado. Então, se eu colocar um período de 14 velas, por exemplo, né, eu vou ter um cálculo de 14 velas, tá? De 14 minutos no caso, porque eu estou trabalhando com cada vela com 1 minuto. Então, será o cálculo de 14 minutos. Eu vou colocar aqui 30 períodos, tá? Por quê? Será o cálculo de 30 minutos. Então eu vou mostrar para vocês qual que é a média na última meia hora, tá bom? O tipo, você tem a SMA, a WMA, a AMA e a SSMA. Bom, veja o vídeo que você vai entender cada uma delas, tá? Mas o conceito que eu vou aplicar será para SMA, que seria a sigla para Simple Moving Average, tá? Que é a média móvel simples, tá? Que tem um conceito aritmético que eu acabei de passar. Então, essa média móvel mesmo. A cor, você vai colocar qualquer cor que você quiser, tá? Eu vou colocar a cor amarela para ficar mais destacado. E a espessura, uma espessura mais fina, uma média ou uma mais grossa, tá? Eu vou colocar essa mais espessa aqui para ficar mais visível para vocês. Bom, apliquei. Então, imagina o seguinte. Essa linha amarela seria a minha média móvel, tá? Então, essa média móvel, ela vai me representar qual que é o preço médio na última meia hora, tá? Então, agora são... Vamos colocar que agora são 13 não, é 15h30, tá? Então, imagina que das 15 horas até as 15h30, que seria esse quadrado aqui, olha só, será esse quadrado. Então imagina que dentro desse movimento de vela, ó, aqui, né, os topos e fundos que nós vimos, existe uma média que esse é o preço médio desse período. Tá bom? Esse é o preço médio. Então, supondo, você olhando o preço atual, né, que seria esse aqui, você está observando que ele está abaixo da média da última meia hora. Tá? Eu posso ir além e colocar mais uma média móvel para ver qual que é o preço da última 1 hora. Já que eu estou analisando em velas de 1 minuto, eu posso colocar uma vela de cor verde, um pouquinho mais espessa também. E essa aqui seria a média da última meia hora, e essa verde seria a média da última hora. Então, você pode notar que o preço ele está dentro da média da última meia hora, porém acima da média da última 1 hora. Tá? Então, vamos colocar aqui. Última meia hora, o preço está aqui dentro, certo? A média amarela. E na média verde, o preço ele está dentro desse quadrado aqui, tá? Porque 2h30 e a gente está analisando agora 13h30. Então, essa é a média do preço dentro desse quadrado. E quando vai surgindo uma vela seguinte, esse quadrado ele vai se mexendo. Ele exclui a última vela e adiciona a próxima vela. E é assim que funciona uma média móvel na prática.